O Carlos Moedas e o Dr. Passos Coelho cada vez parecem mais, fazem-me cada vez que aparecem a falar sobre a nossa execução orçamental, sobre a situação que o país vai atravessando, mais me fazem lembrar aquele general iraquiano que dizia que estava tudo jóia em Bagdá, que estavam a expulsar os americanos e não estavam nada. Porque se não vejamos, na semana em que o Carlos Moedas vem dizer que a nossa, isso está no artigo, que isso é em inglês, não me enganei, ele diz que estamos a mostrar que temos mais, não. Estamos a mostrar que temos mais competitividade. Ele isso de facto, isso ele diz. Bom, isto na semana, e que estamos no bom caminho, na semana em que os CDS, quer dizer, os Credit Default Swaps, dizem que há a possibilidade em 70% de nós não conseguirmos pagar as nossas dívidas. Em que os juros da dívida portuguesa no mercado secundário atingiram 20%. Em que o Wall Street Journal diz que nós de certeza que vamos precisar de um segundo pacote de ajuda. Bom, quer dizer, isto está ao nível... o melhor ainda, mas isso eu depois vou no fim, tem a ver com a execução orçamental que está a correr daquela maneira maravilhosa. Portanto, tudo isto acontece. E o que é que diz o Carlos Moedas e o Passos Coelho? Não, está tudo bom. A receita que está a ser implementada em Portugal não vai resultar. Não resultou nunca em lado nenhum e não vai resultar agora. E o pior, eu já acabo. Porque no Nas Dúvidas deixa-me falar mais. Não, é só porque isso é um bocadinho... era melhorar o programa. Isso é um bocadinho o que já toda a gente começa a defender, até porque na próxima segunda-feira haverá uma cimeira europeia e esse assunto está em cima da mesa. É pior. O crescimento... Exatamente, não é só no crescimento, porque repara uma coisa, o que aqui está em causa é que se vem esse pacote, nós vamos ter mais austeridade, por causa desse pacote. E a austeridade ainda vai piorar a situação do país como está agora, como nós soubemos. Na execução orçamental do último trimestre do ano passado. Então o que é que aconteceu? Afinal, nós tivemos um gigantesco embuste. Não havia um desvio colossal, ou foi um embuste colossal. Porque, de facto, a legitimação para as medidas extras da austeridade tinha havido um desvio colossal. E agora chegamos à conclusão que esse desvio colossal não tem a ver com os problemas na despesa, mas sim na receita. Porquê? Porque estas medidas que foram implementadas estão a destruir a economia. As medidas mais gravosas... Tens de ter um tratamento diferenciado. As medidas mais gravosas da austeridade foram tomadas não pelo plano da Troika, mas por este Governo. E essas medidas de austeridade foram legitimadas pelo tal desvio colossal que afinal não existiu. E isto para um tipo como eu que votou no PSD é terrível. Ou tramado. Sabes porquê? Sabes porquê? Pois é, dramático. Porque se acreditou naquilo e afinal era mentira. Acho que extraordinário que no momento em que se sabe que 70%, temos 70% de possibilidade de entrar na bancarrota, que o Wall Street Journal escreveu o óbvio. Vai haver um segundo pacote e vai haver a seguir uma renegociação. E mais, eu acho que, e isso é que é trágico, vai acontecer exatamente como na Grécia. As duas coisas tarde demais. Uma não deveria existir, que é o segundo pacote. Sou contra o segundo pacote, porque se acho que o primeiro não resultou, o segundo vai resultar ainda pior. E a renegociação vai acontecer como na Grécia, tarde demais. Desculpa, a Grécia agora já não está... Desculpa, vai ser o segundo pacote, sim, vai ser a renegociação e mesmo assim não vamos cumprir os limites para o déficit de 2012. E a minha questão é... Continuo a insistir, olhem para a Grécia. A Grécia está a renegociar tarde demais. Para a Grécia já não vai... Esta renegociação já vai servir de muito pouco. Já só vai servir mesmo para os credores, não vai servir para a Grécia. E, portanto, podem-me dizer... E agora existe esta... Nós temos que... A lógica do que diz Pedro Passos Coelho, basicamente, se eu consigo ler nas entrelinhas do que ele disse, nós vamos continuar a aplicar isto não serve, mas nós vamos continuar a aplicar isto destrói o país, mas nós vamos continuar a aplicar isto, porque ninguém vai dizer que a culpa é nossa. O desvio colossal de 2011, falando agora, repetido o que ele disse, mas pondo números, significou, houve uma redução da despesa em relação ao esperado de 400 milhões e houve uma redução da receita acima do esperado de 1.800 e tal milhões. Isto quer dizer, porque é importante perceber, que conclusão é que se tira daqui? É importante que os portugueses percebam este número, porque permanentemente também repetem isto. Não houve um despesismo. Não eram precisas as medidas dos 50%. Não houve um despesismo delirante,
houve uma crise que teve como resultado e que se agudiza com estas medidas, que tem como resultado perda de receita. Ou seja, tudo o que estamos a fazer é destruir as contas públicas. É isso que estamos a fazer. Por isso, Portugal está a ser irresponsável na gestão das suas contas públicas com a política da austeridade.